E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 47 do livro Nosso Lar, A Volta de Laura. No último programa, nós vimos e comentamos sobre a situação de espíritos ao nosso nível evolutivo que precisam de preparo no mundo espiritual para poder, durante a reencarnação na Terra, terem mais êxito nas suas tarefas, nos seus aprendizados. Nós comentamos que Dona Laura, ela tem um comportamento diferente da mãe do André Luiz e também diferente do personagem Segismundo, do livro Missionários da Luz. Porque todos, Dona Laura e Segismundo, ficam muito apreensivos na questão de terem que voltar e repetir lições mal feitas, lógico, né? E tenho medo de falhar. Nós comentamos também que o ministro disse para ela que ela não ficasse tão preocupada porque ela tinha muitas horas na colônia. Ela teve muito trabalho, né? Milhares e milhares de horas, e isso iria ajudá-la na reencarnação. E aí a gente abriu para uma explicação melhor do próprio André Luiz no livro Ação e Reação. A gente comentou que o ministro Sânzio, não é, lá no capítulo 7 do livro Ação e Reação, ele explica para o André Luiz que quando no mundo espiritual a gente trabalha, a gente estuda, a gente exercita a nossa fraternidade, a nossa solidariedade, a gente, de alguma maneira, com exceção dos casos de expiação, a maioria consegue ter uma infância e uma juventude mais tranquila. E, ao que parece, é o que vai acontecer com Dona Laura, porque ela trabalhou muito, ela tem milhares e milhares de horas. Então, ao que parece, como o ministro Sânzio explica para o André Luiz, ela e como todos aqueles que trabalham vão ter uma juventude, uma infância preservada de atribulações. E aí a gente passou a ler o capítulo 10 do mesmo livro, Ação e Reação, onde o André Luiz vai ter mais uma explicação sobre isso, quando ele conversa com o Silas, o orientador Silas, que foi médico na Terra e vai ter que reencarnar. Ele foi um péssimo médico, um médico mercenário, não é? E ele provocou a morte se eu não me engano, da madrasta. Isso. Não é? Então ele foi um péssimo médico e um péssimo ser humano, vamos dizer assim. E ele, agora, no mundo espiritual, ele está trabalhando para melhorar as contas na próxima encarnação. Então, a gente vai ler um trechinho do capítulo 7, não, aí é o capítulo 10. Capítulo 10 do livro Ação e Reação. Ele diz assim para o André Luiz: sim, procurando ajudar espontaneamente, além dos deveres que me são impostos na luta pela recuperação moral de mim mesmo, com a bênção divina, alongarei a sementeira de simpatia a meu favor. E relanceando o olhar, continuou: um dia,
consoante as dívidas que me pedem resgate, estarei novamente entre as criaturas encarnadas, e para solver minhas culpas, também sofrerei obstáculo e dúvida, enfermidade, aflição. Que mãos caridosas e amigas me amparem daqui, em nome de Deus, porque isoladamente ninguém consegue vencer. E para que braços amorosos se me estendam mais tarde, é imperioso movimente agora os meus braços no voluntário exercício da solidariedade. Então, além do estudo dele e lá no mundo espiritual, né, o estudo do Silas, o trabalho que ele tem como dever de fazer, ele, além disso, ele exerce, como ele diz, a solidariedade, porque ele já entendeu que é dando que se recebe. Por isso que Francisco de Assis falou sobre isso, porque é uma lei. É a lei de solidariedade que existe no universo. E se você é a lei, não é, de causa e efeito, é a lei de que você só vai colher o que você plantou. Então ele já entendeu que ele precisa exercer a solidariedade no mundo espiritual, além do estudo, além do trabalho, para que ele possa contar com braços também amorosos aqui na encarnação. Então, por isso, o ministro Genésio está falando isso para Dona Laura. Então, o que a Tereza está falando do ministro aqui, no fundo ele está assim incentivando, né? Um incentivo e explicando a ela. Só que a apreensão da Dona Laura, voltando novamente a esse tema da apreensão dela, porque é o que nós relatamos em programas anteriores, a apreensão dela a gente pode analisar através de uma pergunta de O Livro dos Espíritos, que é a questão 780. Depois do título que Kardec coloca, Marcha do Progresso, é no capítulo 8 da Lei do Progresso. O progresso é uma lei, tanto o intelectual como o moral. É uma lei. Às vezes, a gente, só fazendo um parênteses aqui, a gente erroneamente fala assim: para que estudar tanto? Bobagem, a gente vai morrer mesmo. E a gente cai no comodismo. Mas na hora que a gente precisa de um bom exame, por causa de uma doença que a gente contrai, de um exame de imagens bem relatado, seja uma radiografia, seja uma ressonância, a gente vai precisar de uma máquina que alguém estudou muito para desenvolver aquela máquina, não é? Então ele precisou estudar, nós não. Então, a gente precisa de uma vacina porque tem uma pandemia, como tivemos agora há pouco tempo. Alguém estudou muito em laboratórios, muito, que, como diz o ditado popular, queimou muita pestana para poder desenvolver aquela vacina. Então, esses precisam estudar e nós não. Então, a gente tem que raciocinar melhor sobre isso. Mas, continuando aqui sobre a Dona Laura, na questão de número 780 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Resposta: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso intelectual se faz sempre, mas nem sempre o moral acompanha, não é? Pergunta aí a letra A: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Resposta: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, a Dona Laura, pelas milhares, como está relatado aqui, de horas de trabalho que ela desenvolveu no nosso lar, trabalhos com amor, dedicação e carinho, e com certeza, paralelo a isso, os estudos que ela fez, ela desenvolveu nela essa capacidade intelectual, que é o progresso intelectual, que é para todos nós, todos. E ela desenvolvendo nisso, né, a inteligência dela desenvolveu também, e automaticamente a responsabilidade dos atos. É isso que os espíritos estão dizendo aqui para todos nós, inclusive para a Dona Laura e nós aqui.
Então, o que quer dizer isso? Muito será pedido a quem muito foi dado, disse Jesus. Então, na medida da responsabilidade que nós temos, do conhecimento, do conhecimento que nós temos, a responsabilidade aumenta. É isso a apreensão da dona Laura, voltando a esse tipo. E isso cabe para todos nós. Não é? Na medida da consciência, questão de número 621 do Livro dos Espíritos, onde é que está escrito as leis divinas, as leis de Deus? Na consciência. É uma resposta sensacional, né? Dentre tantas outras. Por quê? De quem já traz, é claro, da consciência de quem já traz a lei. Na medida que o meu conhecimento aumenta, as leis de Deus vão aumentando na minha consciência, quer dizer, a compreensão delas. Na cabeça do Chico, tem muito mais leis de Deus, compreensão, do que na nossa. Então, a responsabilidade dele é muito maior. Por isso que, ao ser perguntado a ele sobre certas coisas de evolução e como é que ele se sentia em certos desdobramentos que ele tinha em contato com espíritos superiores, ele dizia que se sentia um inseto numa festa, numa comunidade, numa festa, desculpa, não, eu estou falando que da dona Laura de festa, eu falei a festa, numa comunidade de espíritos superiores, porque ele sabe, porque na medida da compreensão do espírito, ele vai vendo a distância que medeia entre ele e espíritos superiores, entre ele e Jesus, não é? E nós muitas vezes não temos esse entendimento porque até fazemos piada sobre Jesus. Mas a nossa responsabilidade vai aumentando à medida do nosso conhecimento. Bom, então vamos começar a leitura do nosso capítulo. Estamos no parágrafo 11. Tudo isso me reconforta, exclamou a senhora dona da casa, sem disfarçar a preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Se é tentativa, é porque não é certeza de êxito, não é? Porque ela tem esse conhecimento, ela tem essa percepção, né, que todos precisamos reencarnar para corrigir defeitos e fortalecer virtudes ou começar a desenvolver virtudes. Porque na Terra, só quem não vai errar são os espíritos puros. Os outros todos, mesmo alguns missionários, podem falir, não é? A gente sabe disso, que Napoleão é um exemplo de um espírito que veio em missão. Uma parte da missão ele cumpriu, foi deixar a França livre para que os espíritos mais evoluídos pudessem reencarnar e para que mais tarde o espiritismo viesse, né, e fosse bem compreendido por esses espíritos, mas em outra parte ele faliu. Então, a gente tem que ter isso em mente. Na Terra, todos nós estamos em aprendizado, em recapitulações e vamos errar, vamos falir. E por isso, ela está falando, né, é uma tentativa. Se é uma tentativa, o risco da gente falhar é alto, a gente sabe disso, mas a gente não pode esquecer de que nós estamos sempre sobre o amparo dos bons espíritos. A orfandade real, dizer que uma pessoa é sem ninguém na vida, não existe. Todo mundo tem o amparo de Jesus, o amparo dos guias, o amparo de Deus, né? Então, a orfandade real mesmo, aquela de você estar só no mundo, ela não existe. Você pode não ter a companhia dos seus pais biológicos, de uma família biológica, mas você não está ao desamparo espiritual. Isso que a Tereza falou sobre Napoleão, gente, só informação, quem quiser saber mais, está no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, o Irmão espírito, X, né? Humberto de Campos, que é Irmão X, da psicografia também de Francisco Cândido Xavier, livro Cartas e Crônicas, capítulo 28, Kardec e Napoleão, o título, muito legal lá, muito interessante a informação que tem ali sobre
o desdobramento pelo sono de Napoleão, que ele vai ter contato com o Kardec. Então é muito interessante. Capítulo 28, livro Cartas e Crônicas. Bom, e aí ela continua. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos a todo instante. Contudo, ela quer dizer o quê? Que eles vão poder ajudar, mas interferir nas decisões dela, mas não. A gente vê que o exemplo também é que a gente nunca está desamparado, né? Pelo trabalho que ela desenvolveu, olha de novo aquilo de Jesus, né? Esse parágrafo, esse capítulo está bem embasado nisso, né? Grandeai amigos com o uso da vossa iniquidade, que é a parábola do término da palavra do mordomo infiel. Muito interessante essa parábola. E mais uma vez, em programas anteriores, que a gente falou isso, vamos repetir. Essa parábola está muito bem explicada, muito bem elucidada numa palestra do doutor Haroldo Dutra Dias. Está no YouTube. O título é A Parábola do Mordomo Infiel. É isso. É muito bem elucidada. Então, ela faz jus a ter filhos amigos, mas contudo... ela sabe que, né? E aí a gente percebe mais uma vez toda a preocupação que ela está tendo para essa nova, como ela diz, né, tentativa, que ela fala, né, que a reencarnação é uma tentativa de magna importância. Ela está preocupada. E agora o ministro vai começar a tentar animá-la. Então agora vamos ver. Ora essa, não se deixe levar por conjecturas. Atalhou o ministro Genésio. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. Olha que coisa interessante. Eu lembrei do capítulo 19, eu vou até ler um trechinho. A fé humana e a fé divina. A gente precisa ter as duas. Kardec é o espírito que fala essa mensagem, é o espírito protetor. Em 1863, lá na reunião em Paris, ele dá essa mensagem. A gente precisa confiar em Deus, mas precisa confiar em si também. Lá nesse, o item, deixa eu ver qual é o item. Item 12. Item 12, a fé humana e a fé divina. No finalzinho, ele fala assim: a fé humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então ele vai, nesse item 12, esse espírito protetor vem dizer que a fé é um sentimento inato, mas que nós temos que desenvolver as duas, porque elas são colocadas por Deus no nosso espírito como germen. Então todos nós temos o germen da fé, né? Temos essa sementinha porque nós somos filhos de Deus, né? Então nós temos o DNA divino, então a fé faz parte do nosso DNA, vamos dizer assim, numa linguagem mais moderna. Mas nós precisamos desenvolvê-la. Então olha o que o Espírito está dizendo, que se a gente cultivasse tanto a fé humana quanto a divina, a gente conseguiria fazer os verdadeiros milagres. Mas, infelizmente, a gente não usa. Então, o ministro, o que ele diz para ela? Precisamos confiar na providência divina, saber que ninguém está ao desamparo, e em nós mesmos. É a fé humana. A gente precisa saber que todos nós somos filhos de Deus, temos o DNA divino e poderemos fazer coisas, como Jesus falou. Vós sois deuses, com letra minúscula. Podeis fazer o que eu faço e muito mais se quiserdes. Mas, por enquanto, todos nós, inclusive essa que vos fala, está preferindo ainda comer ali, entre aspas, com os porcos no chiqueiro. A gente ainda é bem o representante, pelo menos eu,
Sou a representante fiel lá do filho pródigo. Só que eu ainda não resolvi, quer dizer, estou tentando, né? Sair do chiqueiro para voltar para a casa do pai. Porque o doutor Bezerra diz que muitos, nós os espíritas, né? A gente que já realmente, espírita e todo aquele que crê sinceramente nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, seja em qualquer religião ou até sem religião, a gente é louco saindo da loucura. A gente já não quer mais vivenciar, né? Então, usando o simbolismo da parábola dos 2 filhos ou do filho pródigo, a gente já está, graças a Deus, com a vontade daquele filho de sair do chiqueiro, de sair lá da comida, de estar comendo com os porcos. A gente está querendo voltar. Mas, para isso, a gente precisa desenvolver essa fé na providência divina, sabendo que ninguém está ao desamparo, e também essa confiança em nós. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo, como dizem, né, os espíritos. Então, é a Joana que fala, né, que nós somos herdeiros do universo e... não sei qual livro, mas ela eu acho que é no Vida Feliz. Sim, é o livrinho que a gente lê lá no centro. Não é o Vida Feliz, que ela fala isso. que nós somos herdeiros? Então, é por tu aí. És herdeiro do universo. Por isso que o Gemédio... E de alguma forma ele te pertence, mais ou menos assim. Isso, a gente é filho do dono. De alguma maneira a herança é nossa. A respeito do que ele está falando aqui, confiar em Deus e em si mesmo, né? Ele fala nós mesmos. Em nós mesmos. Então, essa confiança em Deus, no Livro dos Espíritos, no capítulo da intervenção dos espíritos, né? Na pergunta de número 489, Allan Kardec pergunta assim: há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Resposta: há o irmão espiritual, a que chamais o bom espírito ou bom gênio. Então, nós temos sempre, ele falou isso é para toda a humanidade, a resposta aqui, né? Aliás, a resposta do Livro dos Espíritos todas elas são para a humanidade inteira. Então, ele está dizendo que junto de nós tem sempre um bom espírito, um irmão espiritual, um bom gênio, o nome que queira dar. É um amigo espiritual torcendo por nós e se ligando particularmente a nós. O que não é o anjo da guarda, porque na pergunta seguinte, ele pergunta sobre o anjo da guarda e a resposta é que esse anjo da guarda é um espírito protetor pertencente a uma ordem mais elevada. Esse já toma conta de várias pessoas ao mesmo tempo. Mas queira chamar de anjo da guarda, também pode chamar. É só questão de entendimento, que nós temos ao nosso lado o tempo todo um espírito protetor. E qual é a missão desse protetor? Na 491, os espíritos dizem a Kardec que a missão é a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então é isso que ele está falando aqui. Quando a gente fala confiar em Deus, Deus está conosco representado por um espírito protetor, né? Ligado a nós. Ninguém está desamparado. O problema é a nossa rebeldia. Sim. Ela é muito grande, ela é enorme, né? Porque os espíritos superiores jamais interferem no nosso livre-arbítrio e jamais usam de violência, os superiores. Então, Deus sempre vai nos ajudar, mas a gente precisa desenvolver uma autoconfiança uma boa também. Vontade, pelo menos. Né? Uma boa do esforço. Uma boa vontade, uma autoconfiança. Interessante a pergunta, estamos terminando, mas na 495, ele pergunta se esse espírito protetor nos abandona. E a resposta é que ele não nos abandona, ele se afasta quando vê que os conselhos dele são inúteis. E fala assim: a decisão de submeter-se, a nossa decisão de nos submetermos à influência de espíritos inferiores. Então ele se afasta, mas não nos abandona completamente. E volta assim que a gente muda o pensamento. Não é? Então, espírito protetor sempre é o que ele está falando aqui para a dona Laura. Confie em Deus. Em si mesmo. Em si mesmo. Então, estamos terminando. Teresa, mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. Hoje o nosso abraço vai para todos os ouvintes, não é? Todos aqueles que têm a paciência de nos ouvir. E só lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 47 do livro Nosso Lar, A Volta de Laura. Deus abençoe a todos, que os bons espíritos possam estar presentes, e com certeza estão nas nossas vidas, e que sejamos um pouco mais dóceis. Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.